De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade, conforme está em Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13. Eu pensei em... Faz tempo que eu tinha pensado em gravar um vídeo com base nesse texto, para servir de encorajamento às pessoas que já pertencem ao meio cristão. Mas aí ficou martelando na minha cabeça, acho que foi o próprio Deus, pelo Espírito Santo, que ficou martelando na minha cabeça, para gravar um vídeo a respeito da maneira como nós temos tratado aqueles que estão afastados da fé. A respeito da maneira como a igreja tem tratado ao longo da história, especialmente nos últimos anos, aqueles que por algum motivo se afastam da fé cristã, aqueles que se desviam, que cometem algum crime, que praticam adultério, que roubam, que cometem alguma imoralidade sexual, até no caso dos homossexuais, aqueles que vão para o homossexualismo, e aqueles que, enfim, faz alguma coisa contra os princípios cristãos. E aí muitos se afastaram do meio cristão porque não souberam lidar com a reação da igreja a tudo isso, ou então a igreja não soube lidar com pessoas nessa situação. Inclusive é por isso que eu, em nome de meus irmãos em Cristo, de lideranças, outras lideranças cristãs, pastores, cantores, gospel, enfim, eu gostaria de pedir perdão a essas pessoas que por terem sido maltratadas no meio cristão, por terem visto escândalos, por terem visto coisas absurdas, até incoerências, hipocrisias no meio cristão, pessoas que saíram feridas, magoadas, pessoas que se desiludiram com a fé cristã por conta do mau testemunho de outros, e também porque ao pecarem, essas pessoas foram praticamente escorraçadas da igreja, expulsas, foram maltratadas, e quando essas pessoas retornam, o pessoal fica olhando de canto, assim, fica meio assim, fica se afastando, fica como se a pessoa tivesse alguma peste, alguma doença grave e sofrendo de alguma enfermidade contagiosa, como se a própria presença da pessoa, essa pessoa pode me contaminar, essa pessoa tem que se afastar dela. Que assim, a igreja nos últimos milênios, nos últimos séculos, tem tratado a questão do pecado de uma maneira assim legalista demais, porque a sociedade, de uma maneira geral, principalmente a sociedade ocidental, que herdou muita coisa dos europeus, dos gregos, dos romanos, uma sociedade patriarcal, uma sociedade, não digo machista, mas uma sociedade patriarcal. E esse patriarcalismo, que pelo menos no Brasil imperou até a primeira metade do século XX, ele começou a se amenizar por conta do avanço do movimento feminista e por conta de movimentos jovens, como rock and roll, como uma série de outros eventos, uma série de outros movimentos jovens, juvenis, de rebeldia, de contra cultura, pop art, essas coisas assim. Então a igreja foi obrigada a reaprender a tratar da questão do pecado, para não perder tantos membros, para que as pessoas que se desviam possam retornar, possam se reconciliar com Deus, e sem se basear tanto no testemunho do ser humano, porque infelizmente são duas coisas que tem acontecido. Ou o pecador não volta mais para a igreja, não quer mais saber de igreja, vira ateu, agnóstico, enfim, por conta do mau testemunho das pessoas que estão dentro da igreja, ou a pessoa comete um deslize, comete um pecado não tão grave, aí todo mundo começa a falar mal da pessoa, aí é fofoca, começa a maldizer a pessoa praticamente expulsa da igreja, escorraçada, e ela sai ferida, sai machucada, sai com um trauma de igreja,
e não quer mais saber de voltar. Ah, mas se igreja é isso, não quer mais saber de igreja. Então são duas coisas. E eu já postei vários vídeos sobre o assunto do pecado, como o ser humano tem que lidar com o pecado, que tem que se afastar e tal. Realmente, o pecado nos coloca uma barreira entre nós e Deus. Enquanto nós não nos arrependermos, nós não conseguiremos nos aproximar de Deus e nós não faremos parte do reino de Deus, nós não receberemos de Deus a vida eterna ao lado de Cristo, se nós não nos arrependermos, nós reconhecemos que somos pecadores dependentes de Deus e tal. E somente Jesus, o sangue de Jesus nos purifica, nos lava de todo pecado. Mas a igreja tem que aprender ou reaprender a lidar com essa situação e saber como preservar as pessoas, como reaproximar as pessoas do Evangelho, reaproximar as pessoas de Cristo, não da igreja. É claro que é importante trazer as pessoas de volta para a igreja, é importante, mas acima de tudo, as pessoas que voltam para a igreja, ou que querem voltar, elas não podem basear suas vidas em seres humanos. O ser humano é falho, o ser humano é pecador, e mesmo o ser humano que já faz parte da igreja, aquele que já é lavado, remido pelo sangue de Jesus, ele está propenso ao erro. Então a pessoa tem que focar em Jesus, não no ser humano. Até mesmo líderes cristãos estão propensos ao erro. E a pessoa não pode basear a sua vida nessas lideranças. Ela tem que basear essa vida em Jesus, em Deus, e ser dirigida pelo Espírito Santo. Porque o ser humano, se a pessoa basear essa vida no ser humano, no testemunho humano, infelizmente ela não conseguirá progresso na sua vida espiritual. Ela acabará caindo de novo. Ou então não conseguirá mais ter na família cristã, que é a igreja, o prazer que tinha antes, ou nunca chegará a entender isso, porque essa barreira, esse trauma, esse bloqueio que existe dentro dela impede que a pessoa receba do Espírito Santo todo o esclarecimento necessário para ela poder sentir-se bem no meio cristão. E deixa eu falar a respeito de uma parábola, mencionar aqui uma parábola que ilustra bem isso, a maneira como devemos tratar a questão do pecado, a maneira como o próprio Jesus tratou a questão do pecado, que não é uma parábola, desculpe, não é uma parábola, é um caso, um fato que realmente aconteceu, mas que é o caso lá da mulher adúltera. Muitas pessoas falam que é Maria Madalena e tal, só que acabam confundindo as coisas. Não era Maria Madalena, era uma outra mulher. Maria Madalena foi aquela mulher de que Jesus expulsou 7 demônios. Mas enfim, leamos aqui a parábola do... Parábola não, desculpa. O caso, né? O incidente lá com a mulher adúltera, que está lá na Epístola de João. Não, no Evangelho de João, desculpa. Nossa, hoje eu tô meio... no Evangelho de João, capítulo 8, versículos 1 a 11. Deixa eu ver aqui porque tá ventando muito. Aqui, peraí. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, que ficava em frente de Jerusalém. E pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Aliás, imagine a cena, Jesus está ensinando lá, uma roda em volta dele, aí aparecem os homens, os fariseus, tal, com uma mulher praticamente... Eles devem ter batido muito na mulher, a mulher estava com a roupa rasgada, tal, deve ter levado mó surra. Por isso que no filme A Paixão de Cristo a mulher parece toda machucada. Porque a mulher que errava, cometia um erro, era tratada daquela maneira mesmo. O homem até que não sofria tanto, mas a mulher ela apanhava muito, ela era muito maltratada. E a mulher foi praticamente jogada. Eles jogaram a mulher nos pés de Jesus, a mulher ficou caída no chão com a roupa rasgada, ensanguentada e tal. Aí os caras falam assim, continuando o relato aqui. Mestre, sua mulher foi para o propósito adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Só que não só mulher, se for lá acho que Levítico, se eu não me engano, tanto o adúltero quanto a adúltera, apanhados em adultério, são mortos. Não só a mulher, o homem também. Mas voltando aqui. Deixa eu ver. E tu, pois, que dizes? Isto diziam eles tentando, para que tivesse do que acusar. Mas Jesus, declinando-se, escrevia com o dedo na terra. Alguns intérpretes dizem que Jesus, ao parar o que estava fazendo e escrever com o dedo na terra, ele relatava os pecados das pessoas que acusavam a mulher. Mas não há nenhuma prova de que isso realmente aconteceu, mas é uma hipótese, bem provável.
Continuando aqui. E tornando deixa eu ver. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se Jesus e disse-lhes: aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, redarguidos da consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estavam no meio. Endireitando-se Jesus e não vendo mais ninguém mais que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Que é importante, ó. Não é só porque Jesus não condenou a mulher que a mulher podia fazer o que bem entendesse. Ele deu uma advertência: vai e não peques mais. Porque assim, muitas pessoas usam essa parábola da maneira errada, dizendo que mas não somos ninguém para julgar, não somos ninguém para dizer isso, aquilo de alguém. É claro que o ser humano, quando comete um erro, ele sofre as consequências do seu erro. E no caso, a mulher, se ela voltasse a pecar, ela sofreria as consequências do seu erro. Mas por isso que Jesus advertiu: vai e não peques mais. Porque ele sabia que se a mulher pecasse de novo, ela sofreria as consequências do seu erro. Inclusive perderia a vida eterna, seria condenada ao fogo do inferno. Então Jesus queria a salvação dela, queria, assim como quer a salvação de todos nós. Mas se nós continuarmos pecando, nós sofremos as consequências dos nossos erros. E aqueles que não tiveram experiência com Cristo, não foram resgatados, lavados pelo sangue de Jesus, não receberam o Espírito Santo e tal, eles infelizmente serão condenados ao fogo do inferno. É por isso que é preciso que a pessoa se arrependa dos seus pecados, converta-se a Jesus, mas é preciso também que a igreja faça a sua parte, recebendo bem os pecadores, recebendo bem as pessoas que vão até a igreja, até o meio cristão, buscando restauração espiritual, buscando alívio, alento, buscando sair da opressão do pecado. Porque muita gente que tem aquele discurso antidenominacional fala que a religião oprime, a igreja oprime, não sei o que, não sei o que. Em parte eles têm razão, porque a igreja não tem sabido lidar com essa situação do pecado, não tem sabido receber bem aquele que é pecador. E aquele que se afastou da igreja por causa de pecado, a igreja não soube ir atrás dele com amor, com cuidado, para incentivar a pessoa a voltar para o meio cristão. Por isso que ele vem com aquele discurso antidenominacional, anti-igreja tal, que mas não sei o que, não sei o que. Mas mesmo assim, é preciso saber lidar com isso com todo cuidado, com o discernimento do Espírito Santo, conexão do Espírito Santo, para que não venhamos a falar besteira, não venhamos a falar heresias. E ao mesmo tempo assumimos meia-culpa, assumimos a culpa de que a igreja, infelizmente, realmente a igreja tem errado nesse sentido, mas ainda é tempo de corrigir, ainda é tempo de nos olharmos com as pessoas não mais com nojo, mas com compaixão, que tenhamos compaixão do pecador e busquemos trazê-lo de volta para Cristo. E não achando que ele tem uma doença contagiosa, assim, ficar com medo dele, de que ele possa contaminar, mesmo sem ele falar nada, mesmo se a pessoa vai para a igreja bem vestida e tal. Mas ela pecou, ela pode ser má influência para o meu filho, para minha filha, para minha coloque nas mãos de Deus, coloque a vida dessa pessoa e da sua família nas mãos de Deus, que o Espírito Santo orientará você, toda a liderança da igreja de uma maneira geral, e principalmente tocará no coração dessa pessoa, para que ela seja restaurada, convertida, salva, transformada. Continuando aqui, o texto bíblico que Deus colocou no meu coração mostra conselhos do próprio Jesus a respeito de como devemos lidar com essa situação, de restaurar o pecador, de trazer o pecador de volta para o seio da igreja. Se teu irmão pecar contra ti, está aqui, ó, Mateus 18, 15 a 17. Mateus capítulo 18, 15 a 17. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguir entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganha-se teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, diz-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Ou seja, se a pessoa não quiser saber de ser restaurada, existem os processos, os procedimentos necessários, mas mesmo se a pessoa não quiser ser restaurada, ela terá que sofrer as consequências do seu pecado. Aí ela terá que ser tratada como é tratada uma pessoa que está totalmente afastada dos caminhos do Senhor. Mas mesmo assim, a igreja tem que pedir a Deus misericórdia por essa pessoa, tem que trazer essa pessoa com o máximo de amor possível, o máximo de paciência possível, para que essa pessoa não sofra tanto
e Deus toque no coração delas e ela possa voltar para o Evangelho, possa ser restaurada. E eu quero terminar aqui lendo mais dois textos bíblicos. Na verdade, um só, porque o outro eu já li. Eu já li o texto de Filipenses, Filipenses 2, de 12 a 13. Então eu terminarei lendo o texto lá da primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 12 a 16, a respeito de como devemos encarar aquilo que recebemos do Espírito Santo e de como devemos ensinar ao mundo a respeito daquilo que é relativo ao reino de Deus. Enfim, o próprio Espírito Santo deve nos esclarecer a respeito do que é certo, do que é errado, porque nós, por nós mesmos, não temos condições disso. Então, eu gostaria de encerrar com esse texto aqui. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria, que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, para que tenhamos a mente de Cristo, devemos realmente nos arrepender dos nossos pecados, devemos conhecer Cristo, negar nosso próprio eu, tomar nossa cruz, seguir a Cristo, porque somente Deus, por ser eterno, nos conhecendo. Nós nascemos, sabe o que é melhor para nós. E Jesus Cristo é Filho de Deus e pertencente à Trindade. E o próprio tanto que Jesus mesmo, antes de partir desse mundo, pediu aos discípulos que pregassem o Evangelho em nome e batizassem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que as pessoas pudessem fazer parte do reino de Deus. Então que Deus, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe dos seus favoritos, inscreva-se no meu canal. Que esse vídeo possa ter esclarecido você que se afastou do meio cristão a respeito do Evangelho. E se você ainda pertence ao meio cristão, mas não tem sabido lidar com a questão do pecado, de como receber bem o pecador, que esse vídeo possa ter orientado você, seja você líder ou não, para que, pelo menos amenizar a situação daqueles que estão afastados do Evangelho e querem voltar, e querem conhecer a Cristo. Então que Deus abençoe e até de repente, se Deus quiser.